Irmãos, que a graça do Senhor seja com cada um de nós e o Espírito de Deus nos dê uma mente aberta para aprendermos e conversar um pouco mais sobre a sua palavra. Eu queria começar hoje falando sobre a nossa disposição de envolvimento no reino de Deus. Nós temos hoje um grupo de pessoas que nos apoiam num trabalho missionário em Angola, num local que eu falei ontem com vocês, muito rápido, chamado Zango. E esse grupo de pessoas não receberam o chamado para ir para lá, mas estão orando, compartilhando, e alguns até disseram assim: pastor, eu queria ir lá, eu queria dar um pouco de mim para lá. E já tem alguns que estão pensando nisso, mas o que me chama muita atenção é que eu nunca passei mais de 15, 20 dias para ter uma atividade ou uma necessidade atendida, não mais que isso. Coloca a necessidade dos irmãos lá no grupo, e em 15, 20 dias aquilo está atendido. Ontem foi colocada uma necessidade de um campo que vocês apoiam, e ao meu ver é pouco. R$9.000 para comprar um gerador. Lá não tem energia. Você que não sabe nem o que é isso. Eu sei que Angola também é assim. E talvez seja um momento da gente pensar, porque nós vamos num restaurante, não gastamos menos que R$200 quando você vai com a sua família. Você não gasta menos que isso. Você vai comprar um hambúrguer no McDonald's, você não gasta menos de R$40. E ninguém pensa em pôr a mão no bolso e essa: oh, Senhor, vou gastar R$20, vou gastar R$40, vou gastar R$200. Nós não pensamos quando gastamos conosco mesmo. Mas precisamos ter a nossa perspectiva de: eu preciso investir no reino, como a minha mente também me volta para investir a ganhar dinheiro. Pense nisso. Hoje à noite seria um momento de louvar ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado desta igreja ter suprido a necessidade do missionário que vocês apadrinharam lá, se eu não me engano é no Zimbábue. Hoje à noite ter um compromisso de dizer: suprimos essa necessidade, para que ele possa dizer, como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos: obrigado pela oferta, ela chegou, supriu, estou satisfeito, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pense e ore sobre isso. Bom, ontem eu comecei falando sobre os missionários. Eu quero começar mais uma vez orando pelos missionários da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Por favor, os missionários desta igreja, fiquem de pé, nós vamos orar por você. Agora eu estou sabendo quem veio ontem, quem não veio ontem. Você sentado não veio ontem. Não existe membro de Igreja de Cristo que não seja missionário. Ele pode ser qualquer coisa, menos membro da Igreja de Cristo, se ele não é um missionário. Eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos aqui de manhã e por ter sido chamados por Deus para esta obra, perto, longe ou muito longe, não importa. O teu chamado veio ao nosso coração, nos atingiu, e nós não queremos ficar calados. Abençoa-nos agora, em nome do Senhor, é a nossa oração. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje eu preparei um slide, um conjunto de slides, o pessoal lá da multimídia pode colocar. O título é A Antioquia Pernambucana. Mas antes de falar disso, eu preciso trabalhar com alguns aspectos. Eu acho que vocês estão olhando uma foto antiga e dizendo assim: isso aí eu conheço.
Eu sei onde é isso aí. Realmente, qualquer um que mora aqui em Garanhuns, olhando essa foto, vai dizer, essa foto do lado esquerdo aí, eu sei de onde é. Eu vou falar justamente sobre isso com vocês. Mas antes eu quero trabalhar alguns conceitos para que você tenha na mente o porquê que Garanhuns está aí. E um conceito que tem impactado as minhas pesquisas, e é sobre um homem que eu quero conversar com vocês. Quem já ouviu aqui a história do Dr. George William Butler? Quem sabe os detalhes da história do Dr. George William Butler aqui em Garanhuns? Nossa, nenhum 2% ou 3%. E o que é que aprendemos com isso? Foi-me pedido lá no Seminário Presbiteriano de fazer uma pesquisa sobre o presbiterianismo em Pernambuco. Em particular, os meus olhos se voltaram para os primórdios nas cidades do interior. E surgiu o nome deste homem, médico. Está aí um modelo para você, e de como Deus utilizou este servo do Senhor. E eu quero que você comece a entender o resultado de tudo isso. Ontem eu disse a vocês que o termo missionário foi associado, eu já vou passando para os slides, vou pedir o pessoal da multimídia que acompanha a minha fala para não estar pedindo, e que esse cenário nos últimos 30 anos do século XIX, que foi conhecido como o grande século das missões, houve uma intensa ação das missões transculturais e houve uma associação entre o nome ou o termo missionário e pessoas enviadas para lugares distantes. Razão pela qual hoje muitos de nós não nos chamamos, ou não chamamos a nós mesmos, ou não nos consideramos missionários, porque não somos mantidos pela igreja, nem fomos enviados para lugares distantes. Então, os que pregam o evangelho aqui são o quê? Vem essa pergunta muito forte, e a gente não consegue fazer as devidas associações. E surgiu recentemente um termo chamado missional. Esse termo missional, ele está ligado à missão, que é a missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A igreja é comissionada. Nós somos chamados a fazer parte da missão de Deus, que foi planejada na eternidade e vai terminar na eternidade, que é o plano de Deus. Mas, para você entender missional, eu vou fazer um paralelo com a palavra vital, que tem a mesma característica. O que é algo vital? É tudo aquilo que sustenta a vida e que é indispensável para a vida. Então, por exemplo, comer é vital? Sim. Dormir é vital? Sim. O sangue é vital? Sim. Se você perguntar assim, tomar Coca-Cola é vital? Não. Para alguns está errado, mas não é vital. Nós podemos viver tranquilamente sem aquele negocinho preto, mas que é gostoso, Então, vocês começaram a perceber que comer, sangue, coração, dormir, são coisas vitais. Agora, pergunto para você, o objetivo nosso é comer, dormir e cuidar da saúde? Não. Mas essas coisas são vitais. Agora, quando eu falo de missional,
tem o mesmo efeito. É tudo aquilo que suporta a prática da missão. Então, estudar a Bíblia é missional? Sim. Orar é missional? Sim. Participar da igreja é missional? Pergunto, ler a Bíblia, orar e participar da igreja é a missão? Não. Não é. Qual é a missão? Fazer Jesus Cristo conhecido daqueles que ainda não conhecem. E onde é que nós praticamos a missão? Aqui dentro? Não. Aonde? Quando você vai embora para casa, a sua missão começa. E aqui nós temos um grande problema, eu coloquei aí o segundo item do denominacionalismo missionário, é que muitos começaram a associar a responsabilidade missionária para a denominação. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: mas a Igreja Presbiteriana já tem ajuda de missões nacionais e já tem também a Agência de Missões Transculturais, que é a PMT. Pronto. Errado. E talvez você tenha pensado num outro erro. Eu não faço parte do Ministério de Missões da Quarta Igreja. Eu faço parte de outro ministério. Eu acho que você está com uma visão equivocada do que é a missão da igreja. Eu estava conversando com Silvânia, eu digo: Silvânia, não pode haver um ministério de missão onde a igreja pense que só aqueles que estão ligados a esse ministério são responsabilidades da missão. Missão não é um departamento da igreja. Missão é a razão da igreja. Tudo deve ser missional. Os demais ministérios da igreja funcionam como apoio para o processo da missão. Departamento infantil, apoio para a missão. Ministério dos Jovens, apoio para a missão. Ministério para as senhoras, apoio para a missão. Ministério de diaconia, apoio para a missão. Tudo gira em torno do propósito. Agora eu vou contar uma historinha e depois eu vou entrar na minha exposição. A historinha é suposta, mas você vai entender bem. Suponha que você entrou num gabinete médico, tá certo? Você sentou lá e está esperando a sua vez de ser atendido, e o médico nunca atende no horário. Aí você chegou, está lá. E chegou uma outra pessoa, também presbiteriano, mas de uma igreja lá do Recife. Só que você não sabe nada. Ela sentou na cadeira ao lado sua. Você presbiteriano, aquela outra pessoa também presbiteriana, sentou de lá, e para variar, cada um está com o celular na mão. Pergunto: quanto tempo vai demorar para você saber que ali de lado sentou um outro presbiteriano? Estão rindo por quê? Eu vou dizer que 99% dos casos, você vai sair daquele consultório médico sem saber que aquela pessoa ao seu lado era um crente presbiteriano. Vamos mudar a situação. Você está no mesmo lugar e entrou uma pessoa da Assembleia de Deus. Sentou junto de você. Quanto tempo você vai demorar para saber que ele é da Assembleia? Basta a secretária do médico dizer assim: olha, o médico vai atrasar um pouquinho mais, vocês só vão poder ser atendidos daqui a 1h30. O que é que o irmãozinho ou a irmãzinha da Assembleia vai dizer? Oh, Jesus, tem misericórdia, que eu deixei meu filho lá em casa esperando. Jesus, cuida dele. E ele tem vergonha de falar isso?
E por que o presbiteriano fica calado? Eu digo, a boca fala, a boca fala do que o coração está cheio. Parece que nós somos educados a ficar calados. Estamos vivendo o que o mundo manda viver. O que é isso? Um evangelho privado. Cristianismo é da esfera do privado e não da esfera pública. Então, quando estamos aqui dentro, sim. Quando saímos daqui, não é correto externar o que a gente prega. Irmãos, isso é uma estratégia diabólica que tem feito centenas de crentes, se não milhares de crentes, serem literalmente mudos quanto a falar de Jesus quando eles estão em contatos com não cristãos. Eu não gostaria de ver essa doença dentro desta igreja, nem em você. E se alguém não tem ouvido Cristo através de você, repense o seu cristianismo. Porque não fomos chamados para fazer parte de uma denominação. E aqui termina o meu fechamento. Por uma razão muito simples. Presbiteriano não entra no reino de Deus. Aí você vai assim, pelo amor de Deus, que negócio é esse? O senhor está dizendo que eu não entro? Não, não estou dizendo que você não entra. Eu estou dizendo que presbiteriano não entra, batista também não entra, metodista também não entra, congregacional também não entra e Assembleia de Deus também não entra. Como assim, pastor? É porque no reino de Deus o teste não é a que denominação você pertence. No reino do teste é: você é filho de quem? No reino de Deus só entra filhos. Não entra nem sobrinho, nem netos, nem bisnetos. No reino de Deus só entra filhos de Deus. Então esta é a regra. De quem ou a quem você fala do seu Pai. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei aonde? Diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que não falar de mim, que não confessar de mim diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o exame que eu quero que você faça. A terceira coisa que eu quero lhe falar é que no final do século XIX não vou entrar nesse detalhe do Friedrich Schleiermacher, um homem que fez um mal muito grande à teologia. Ele é chamado o pai do neoliberalismo, o liberalismo teológico, que começou a questionar as escrituras como regra de fé e prática e como verdade de Deus, e dizer que o importante é o que você sente, e colocar esse, vamos dizer assim, entre aspas, sentimentalismo dentro da estrutura de fé, confiança e certeza da Escritura. E ele desembocou levando para missão também, é apenas um trabalho de pessoas ordenadas, pessoas que são pastores. Havia muito essa ideia no segundo século, no final do século XIX, e também a igreja abraçou uma estratégia que ficou conhecida como os 3-6. Não vou entrar em muito detalhe nisso, vou só mostrar para vocês no slide. Esses 3-6 significam cristianismo, cultura e comércio. Eles levavam o cristianismo, levavam a cultura do missionário para lá. Aqui, graças a Deus, o clima permite, mas você vai para um lugar extremamente quente, num calor grande como Cuiabá, que às vezes você pega 48 graus à sombra,
Eu fui pastor durante 11 anos naquela cidade e às 10 horas da noite o termômetro estava mostrando 36 graus. E quando eu terminava de pregar, literalmente o paletó estava molhado, o paletó. Eu digo, isso não é roupa para aqui. Mas essa cultura veio de fora e que em alguns lugares, se você não tiver um paletó e uma gravata, você não fala. Nesses lugares eu costumo mandar só meu paletó e a minha gravata e dizer, deixa eles falarem. Mas, irmãos, isso é fruto deste século. É fruto também de você notar, para algumas igrejas, elas são construídas com o telhado desse jeito aqui, bem íngreme. E aqui você sabe por que as igrejas têm esse telhado? Porque eles trouxeram um modelo lá dos Estados Unidos e da Europa, onde lá tem uma coisa chamada neve, e não é uma cidade não. É que lá neva, então o telhado tem que ser bem assim para não aguentar o peso da neve, para a neve cair e ir para baixo. Só que aqui não neva, meu querido. Mas eles trouxeram essa coisa de lá para cá. Por que o nosso culto é às 9, 9h30 da manhã? Alguém sabe? De manhã, no domingo? Por que a escola dominical não é às 4 da tarde? Por que você tem que vir 2 vezes à igreja? Você sabe? Boa pergunta, pastor. É porque lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas, eles têm uma responsabilidade nas fazendas, ordenhar a vaca, alimentar os animais, e eles terminavam isso em torno de 8 horas da manhã, então o culto era às 9 da manhã. Veio de lá para cá. E veio muito mais coisa de lá para cá. É por isso. Costume, trouxeram essa cultura e trouxeram também para nós essa estrutura, mas este momento também trouxe homens de Deus, e nós entendemos que isso é o mais importante, é que eles trouxeram o Evangelho, o conhecimento, e o nome que eu quero conversar com vocês hoje de manhã é o do pastor e médico missionário Dr. George William Butler. Ele foi o pioneiro do presbiterianismo no interior, começando aqui em Garanhuns. Ele nasceu na Geórgia, num lugar onde havia muitos escravos. Ele foi ordenado em 1882, aí está a ficha dele toda. Ele, para vir para o Brasil, ele já era médico, ele não tinha curso de teologia, mas era um homem estudioso das Escrituras. Ele casou e na semana seguinte ele devia ir ao Brasil, mas ele não veio porque ele pegou febre amarela, imagina, lá nos Estados Unidos. Isso atrasou muito a vinda dele para o Brasil. Então ele veio em 1883 como missionário, foi o pastor também da primeira igreja, foi lá para o Piauí, Maranhão, fundou a igreja presbiteriana lá no Nordeste, lá em cima. E aí em 1894, nesse mesmo ano foi inaugurada, veja que coisa interessante, nesse mesmo ano foi inaugurada a ferrovia Recife-Garanhuns. Uau! Podia-se pegar um trem em Recife e vinha até Garanhuns de trem. Hoje, isso aí acabou, nem sabe nem por onde passa o trem aqui, só tem a estação, mais nada. E Butler recebeu o convite de um pastor, veja bem que convite agradável, um pastor que foi perseguido congregacional, chamado Henry McCoy, aqui em Garanhuns, e disse, olha, vem me ajudar aqui em Garanhuns. Só que ele já tinha ido embora de Garanhuns. E Dr. Butler recebeu esse convite e resolveu vir com a família morar aqui em Garanhuns. Nessa época, irmãos, não foi uma coisa fácil para o Dr. Butler, porque, embora houvesse uma permissão religiosa,
não havia o consentimento da Igreja Católica sobre o que fazer. Eu trouxe um pedaço de uma carta da esposa do reverendo William Butler. Vou mostrar para vocês agora essa carta da dona Hannah, e eu vou ler com vocês devagar para vocês entenderem. Nossa primeira viagem ao interior de Pernambuco foi para mim uma humilhação, angústia e raiva. Assim que entramos no trem, um telegrama foi enviado para todas as estações: os bodes estão chegando, preparem-se para eles. Assim que o trem parou, as multidões se reuniram, chamando-nos de todos os horríveis nomes insultantes conhecidos em português, mirando-nos pela janela e nos ameaçando de morte. Anos depois, houve outro telegrama enviado de estação para estação. Desta vez dizia: o médico está a bordo, tragam seus doentes. No mesmo mês que o Dr. Butler chegou aqui e que ele pregou, e os habitantes da cidade souberam que ele estava aqui, um grupo de homens vieram até a casa onde ele morava e começaram a jogar pedras em cima, pedras grandes, e ele teve que abrigar a sua família debaixo de uma mesa. Eu creio que isso já seria suficiente para muitos de nós dizer: vamos embora daqui, que lugar é esse? A gente vai morrer. Mas o Dr. Butler foi um homem que pagou o preço de viver aqui em Garanhuns. E quando ele chegou, queridos, havia algumas coisas nessa cidade. Primeira coisa, havia 90% de analfabetos na cidade. O Dr. Butler se preocupou muito com isso. Não tinha uma única igreja evangélica aqui em Garanhuns. Baixíssimo acesso à assistência médica. Uma forte intolerância religiosa. E mais, ele foi perseguido na época pela estrutura de medicina que coordenava aqui no estado, chamada Província de Pernambuco, ao exercício da medicina, não permitindo que ele exercesse o seu ministério. Eu quero dizer para vocês que quando o Dr. Butler estava lá nos Estados Unidos, a junta de missões que o enviou disse assim: Butler, você vai para o Brasil, mas você não vai para exercer medicina. Você vai para ensinar a Bíblia. Lembre-se disso. No Brasil já tem médico demais. E Butler, quando veio para cá, achou que o Brasil era suprido de médicos, mas na verdade, irmãos, não era. E Dr. Butler passou por cima do que havia sido recomendado para ele lá nos Estados Unidos, e ele começou a praticar medicina e a pregar o Evangelho. Como foi a vida deste pastor, médico e missionário aqui em Garanhuns? Eu listei algumas coisinhas interessantes. Vou pedir que o pessoal da multimídia passe um pouco devagar. A primeira coisa aconteceu, queridos, com um confronto do pastor Butler com um frei que estava aqui em Garanhuns, chamado Pedávoli, e ele ridicularizava do Dr. Butler, muito certo, dizendo que podia provar na Bíblia que os crentes não eram cristãos, e desafiou o Dr. Butler a um confronto com ele. E Dr. Butler aceitou isto, e o delegado veio procurar o Dr. Butler e disse: não vá, porque eu não posso controlar o que pode acontecer dentro da igreja. E esse confronto se deu naquela matriz católica que você tem aqui na cidade. E o Dr. Butler disse: não, a vida não é minha, é de Deus, eu vou. E Dr. Butler foi para o convite. Ele entrou lá com mais algumas pessoas da igreja. Chegando lá, a primeira pergunta que o frei disse é o que ele estava fazendo ali. O que o senhor está fazendo aqui na igreja? Ele disse: eu vim responder
as perguntas que o seu secretário disse que o senhor poderia ter sobre as minhas posturas da Bíblia. E aí o doutor Butler disse: o senhor tem uma Bíblia aí? E o prefeito FW deu a Bíblia da Igreja Católica, uma Bíblia da Ave Maria, para ele. E ele disse: eu vou usar a sua Bíblia para responder as suas perguntas. E o primeiro falou o Dr. Butler, ele pegou a Bíblia Católica e começou a mostrar as incoerências da Igreja Católica na própria Bíblia. E perguntou ao Frei como é que ele respondia. E o registro diz que o Frei falou sobre outro assunto, não conseguia dar resposta, e falou sobre besteiras e conseguiu falar mais coisas que ainda não era. O Dr. Butler voltou para a réplica, disse que o Frei não estava falando aquilo, voltou para a Bíblia, e aí o Frei ficou muito difícil de falar, até que alguém lá no meio da igreja gritou: viva Nossa Senhora! E a igreja começou a gritar: viva, 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 viva. O escritor que relatou esse fato, ele disse que era a semelhança do que aconteceu na igreja ou na cidade de Éfeso, quando Paulo estava pregando o evangelho e alguém começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E o grito foi tão grande contra Paulo e Silas que, se não tivessem tirado eles dali, eles teriam sido mortos. E foi o que aconteceu. Alguns partiram para bater no Dr. Butler, e o delegado tinha mandado alguns policiais que levantaram as armas para cima, sem atirar. Mas quando a horda viu aquilo, Dr. Butler foi tirado da igreja para não ser linchado. Mas houve também alguns casos muito interessantes com o Dr. Butler. O padre disse, depois disso: não comprem nada desses crentes, não vendam nada para esses crentes. Que tal você está numa cidade onde você não pode vender o que você tem e você não pode comprar? E tinha uma mulher que morava aqui. Dr. Butler, quando ia caminhando para o seu escritório de medicina, a mulher não deixava Dr. Butler passar pela calçada dela. Vejam que ponto chegou. Mas olha o que Deus fez. Essa mulher um dia estava passando roupa, e naquela época o ferro era um grande, botava carvão dentro. Não sei se vocês já viram aqueles ferros que bota carvão dentro, e a mulher colocou o ferro lá, e ela, de alguma forma, se desequilibrou e ela caiu sentada em cima do ferro. Você já sabe o que aconteceu. E com o seu traseiro queimado, numa área que de vez em quando não fica muito higiênica, ela contraiu uma infecção. E aquela infecção ganhou espaço, e agora ela precisou de quê? Ajuda médica. Lá vai aquela mulher ter que mostrar para o médico um problema. Vocês já pensaram que constrangimento? O médico dizia assim: onde é o seu problema? Onde é que dói? Veja como Deus muda as coisas. E naquele constrangimento, a mulher teve que mostrar sua enfermidade. Foi tratada pelo Dr. Butler. E depois que ela foi tratada, o Dr. Butler, ela perguntou para o Dr. Butler: quanto eu lhe devo? O Dr. Butler disse: financeiramente a senhora não me deve nada. Agora eu quero uma coisa da senhora. Ele disse: o que a senhora quer? A mulher talvez tenha pensado numa galinha, alguma coisa assim. O Dr. Butler disse: eu quero poder passar pela sua calçada. Só isso. Essa mulher chegou a conhecer a Cristo por Dr. Butler. Eu achei interessante como ele utilizava essas pequenas coisas para, a partir delas,
chegar até Cristo. Ele não pensou em humilhar aquela mulher. Dr. Butler não deixou muita coisa registrada, ele mesmo não escrevia, disseram que ele não anotava muita coisa. Mas um homem lá da igreja, primeira igreja presbiteriana do Recife, veio até aqui Garanhuns e passou cerca de 45, 46 dias com o pastor Butler. E em 46 dias, veja o que ele registrou deste homem, preste atenção, 46 dias. Primeiro, Dr. Butler fez 1.192 atendimentos a enfermos, 46 dias, Isabel, vai anotando isso aí. Ele fez 190 tratamentos de feridas, úlceras e tumores. Ele fez 30 intervenções de fratura e tratamento de câncer. Ele respondeu para o escrito 53 consultas que lhe foram feitas. Ele fez 26 viagens para a cidade de Alagoas e Pernambuco. E naquele período de 46 dias, ele falou a 250 pessoas acerca do Evangelho e ouviram pela primeira vez. Eu perguntei assim, quando eu li esse negócio, pensei, esse homem dormia? Será que ele dormia? É algo que fica perguntando assim. Eu quando comecei a estudar a história desse homem, eu me senti uma formiga em termos de dedicação para o reino de Deus. Quanto tempo a gente passa num celular, olhando para o século 21? Quanto tempo, desculpem a expressão, quanto tempo a gente fica vendo baboseira nesse aparelhinho? Já foi pesquisado. A gente vendo rios, piadinhas, recebendo emojizinhos, mandando vídeo para um lado, vídeo para o outro, um joinha aqui, aquela coisa lá. O brasileiro gasta por dia, em média, 2 horas e 40 vendo coisas que não servem para ele nada. Você que está me vendo agora, você é a mercadoria de consumo do celular. Você está sendo vendido pelo reino de trevas. Você notou que quando você entra para o celular, as propagandas que aparecem para você são coisas que você de alguma forma pesquisou? Notou isso? Já notou? Se você entra num site perguntando por tal coisa, automaticamente, na próxima vez que você vier, aquela coisa vem de graça, aparecendo para você. Está em promoção nessa loja. É que você está sendo vendido. Não sei se você sabe, eu vou falar um pouquinho, rapidinho. Cada um de nós tem, quando você entra no Google, um robozinho, uma inteligência artificial, que é você lá dentro. E assim que você se loga, ele sabe se você usa, onde você passou, o que você fez, o site que você comprou, as suas pesquisas, o que você olhou, o que você estudou, o que você escreveu, como você usou determinado aplicativo. E esse robozinho diz, manda isso para ele, manda isso aqui para ele, manda isso aqui para ele. Você sabia disso? Tem um documentário sobre isso. E foi uma das razões pela qual um dos homens, fundador do Facebook, saiu. Disse, eu não quero isso, eu não quero controlar pessoas. Mas você nem sabe que está sendo controlado por isso. Está só engolindo o que está ali. Eu digo, se nós dessemos tempo à Bíblia, quanto ao damos no celular, muita coisa ia mudar na nossa vida. Pense em regular esse aparelhinho, ao invés de você ser regulado por ele. Isso nos faz ver um homem dando tempo. Aí você vai dizer, pastor, se o Dr. Butler vivesse hoje aqui, ele também seria um homem do celular. Com certeza ele ia usar o celular. Com certeza ele não iria fazer simplesmente 53 respostas escritas, ele ia fazer 530.
Porque é muito mais fácil você pegar um celular, apertar um microfone e começar a falar e ali aparecer tudo por escrito, do que você escrever, que é muito mais lento. Houve tempo atrás que eu digitava. Hoje, o computador eu falo, ele coloca lá tudo que eu falo. Fácil. E o celular também faz isso. Então eu preciso saber utilizar essa tecnologia ao nosso favor e entender que o mundo que eu estou vivendo não me permite olhar para trás e viver fora do contexto onde eu estou. Paulo foi um homem que usou o que tinha de mais moderno na sua época. Não é o meu foco, mas eu quero fazer o paralelo. Prestem atenção. Na Bíblia tem 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Pergunto para vocês: cartas no apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, como é que se mandava uma carta de um lugar para outro? Qual era o correio que levava? Como é que se mandava uma carta? Como é que Paulo mandava uma carta? Por uma pessoa individual, alguém tinha que pegar. E como é que ele pegava? Ele pegava um avião no lugar, levava para o outro, ou em cima do cavalo. Geralmente aquele pessoal não tinha cavalo. Expresso Canelinha, a pé. E como de um lugar para outro não podia chegar navio, e não tinha navio de passageiro, só de carga, eles iam nos navios de carga. Quanto custava uma folha de papel naquela época? O que tinha de mais moderno para se escrever na época, o que era? Papel. Quanto custava tinta? Caro. Quanto custava a pena? Caro. O que é que tinha de mais moderno para mandar mensagem? Carta. O que é que Paulo usou? Carta. A gente nunca para pensar nisso, não é verdade? Que Paulo está usando o que tem de mais moderno para chegar aonde ele gostaria que chegasse. Hoje nós também temos que entender que o Evangelho está facilitando muitas coisas a partir deste aparelhinho que você tem na mão. Eu posso utilizá-lo? Pode. É o outro lado da história. E o Dr. Butler, ele foi mais na frente. Ele foi perseguido pela Sociedade de Medicina porque o diploma dele não era brasileiro. O que ele fez? Ele foi para Salvador para convalidar o seu diploma. Ele teve que defender uma tese na Universidade de Medicina de Salvador, e ele foi o primeiro no Brasil a defender o uso do clorofórmio para anestesia em cirurgias médicas. E ainda hoje se tem essa tese defendida por Dr. Butler, e ele foi aprovado com louvor. E aí teve o seu diploma validado e veio e praticou a medicina aqui. Mas deixe-me entrar num aspecto bem prático da vida daquele homem aqui em Garanhuns, que se tornou a Antioquia pernambucana. O que foi que mudou para o presbiterianismo ser tão forte numa cidade de interior aqui em Garanhuns? Vocês são frutos desta realidade que aconteceu no passado. Dr. Butler foi muito perseguido juntamente com os primeiros cristãos presbiterianos aqui em Garanhuns, até que Deus fez uma coisa acontecer. Aconteceu aqui em Garanhuns uma febre, uma epidemia de febre amarela. E naquela época era muito sério. E Dr. Butler disse uma coisa dentro da igreja para os poucos irmãos. Ele disse: esta doença não é para crente. Essa doença veio para essa cidade para a manifestação da glória de Deus. O padre saiu da cidade. O frei Pedávoli saiu da cidade. O bispo saiu da cidade. E quem ficou em Garanhuns cuidando dos doentes? Dr. William Butler. E Jerônimo Gueiros e Davi Gueiros, que escrevem sobre Dr. Butler, eles disseram assim:
o remédio que Dr. Butler dava para os crentes funcionava, mas nem sempre funcionava para os não crentes. Não morreu um único presbiteriano nessa epidemia. Mas, a partir daí, o presbiterianismo passou a ser respeitado dentro da cidade de Garanhuns. E a figura dos cristãos aqui nessa cidade começou a ser vista como estes homens e mulheres, eles vivem o que pregam e não são contrários à Bíblia. E aí Dr. Butler, vendo essa abertura, ele deu início a duas coisas importantes. Primeiro, a criação de um colégio. E vocês sabem que colégio é esse, não sabem? O Colégio 15 de Novembro. Ele começou aqui também uma escola de teologia, que foi o berço do Seminário Presbiteriano do Norte, que começou aqui em Garanhuns, e que depois recebeu a liderança de Martinho de Oliveira, e que depois, contrário à opinião de Dr. Butler, foi levado para o Recife. Dr. Butler começou a treinar também aqui líderes locais. Vocês têm ideia como o Dr. Butler ensinava teologia? Tem não, né? Dr. Butler viajava muitas vezes de trem. As aulas do Dr. Butler eram aulas móveis. Ele dava aula quando ia para uma cidade, então os alunos iam, enquanto o trem ia de uma cidade para outra, era uma aula. Quando ele voltava da aula, do outro lado, lá para cá, é a continuação da aula. E tem um registro muito interessante. Dr. Butler reuniu os seus alunos para ir a uma cidade, e ele estava numa cirurgia. E aí o auxiliar disse: Dr. Butler, não vai dar tempo do senhor chegar para pregar em tal lugar. Ele disse: não se preocupe. E aí o Dr. Butler continuou naquele procedimento, e o auxiliar disse: Dr. Butler, não vai dar tempo. E ali naquela cirurgia o Dr. Butler orou dizendo assim: Senhor, atrasa o trem. E continuou na sua cirurgia. Terminou. Eles foram com eles até a estação. Quando o Dr. Butler chegou na estação, olhou para o homem de lá para comprar os bilhetes e disse assim: quanto tempo tem estar atrasado? Aí o homem disse assim: o trem está atrasado um pouco, então me dê tantas passagens para tal cidade. Comprou e ele ficou esperando 1 hora, o trem não veio. 1h30, o trem não veio. 2 horas, já tinha terminado as aulas com os alunos. E aí ele resolveu chamar os alunos e disse: irmão, vamos orar mais uma vez. E ele chegou e disse: Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor atrasou o trem, pude terminar a cirurgia, mas não precisava ter atrasado tanto não. Este era o Dr. Butler, desta intimidade com Deus. Mas tem aqui uma coisa muito interessante: por trás de todo homem de Deus, geralmente tem uma mulher de Deus. E Dr. Butler plantou a igreja de Canhotinho, que também ficou conhecido como Igreja das Orquídeas. E na época do Dr. Butler, eu tenho aqui uma fotografia da época, a igreja de Canhotinho chegou a ter 300 membros adultos. E como que aquela igreja foi construída? Como é que foi aquilo? Irmãos, aqui vem a igreja missional, para a gente aprender. A doutora Hannah Butler, ela era muito preocupada com as pessoas pobres. E ela, veja bem, ela criava uma vaca. Para quê? Você sabe? Leite, e com o leite dá para as famílias carentes. Depois o Dr. William Butler precisava mais dinheiro e mais apoio para poder fazer aquilo crescer. E a dona Hannah descobriu que era possível aqui, com a temperatura de Garanhuns, criar orquídeas. E ela vendeu a vaca
e começou o primeiro orquidário. Você sabe quanto custava uma orquídea lá nos Estados Unidos? Alguém tem uma ideia? $100. Você já imaginou, há mais de 100 anos atrás, quanto vale $100? É uma grana mesmo. Hoje nós estamos falando em termos de R$560. Naquela época era muito mais. E Dona Rena pegou algumas pessoas e começou a criar orquídeas no orquidário e mandar de navio para lá. E com o dinheiro dessas orquídeas, claro, com a ajuda também dos irmãos, eles construíram aquele templo na igreja presbiteriana de Canhotinho. Aqui você está vendo a estrutura missional por trás, promovendo aquilo que acontece na frente. Mas também com esse dinheiro foi construído um hospital, com esse dinheiro foi construído uma farmácia, com esse dinheiro foi construído uma casa de passagem de doentes, com esse dinheiro também foi construído congregações em 42 cidades de Pernambuco e Alagoas, uma igreja missional. Eu fico pensando qual é a capacidade de vocês de fazer o reino de Deus explodir aqui por perto. Se cada um de nós entendermos que somos parte dessa estrutura missional. Eu sou missional para a igreja, eu sou um sustentáculo. Não estou falando questões financeiras só, não. Eu estou falando de boca, eu estou falando de pé, eu estou falando de recursos que eu posso dispor no meu trabalho, de outras coisas para potencializar eu e a minha igreja, sermos instrumentos para que ela cumpra a missão. Estruturas missionais, ou seja, estruturas que juntas são o sustentáculo e apoio que dão base para a igreja alavancar e muito maior. Nós não podemos ter olhos para dentro. Nós fomos chamados para ter olhos para fora. O que é que podemos fazer lá fora? Porque aqui dentro já fizemos muito, mas temos que olhar para fora. E para concluir essa nossa conversa desse legado, nós não vivemos no passado. Preste atenção, no passado nós temos uma grande igreja, ao lado tem um túmulo do Dr. Butler e do Neville Lela, que colocou-se na frente de um assassino que quis matar o Dr. Butler, mas a faca veio para este homem. E quando a faca entrou neste homem, ele morreu quase que pouco momento depois, no lugar do Dr. Butler. E eles estão sepultados ali em Canhotinho. Agora preste atenção, queridos. Quantos de vocês já entraram no museu? Ótimo. Quantos de vocês foram lá uma segunda vez? Vocês trabalham no museu geralmente, né? Não, eu estou brincando. Por que a gente não volta para o museu? Eu já vi. E se eu voltar lá, o que vai acontecer? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso é um museu. Igreja pode ser um museu. Igreja pode viver de passado. A gente precisa celebrar o passado. A gente precisa entender que foi o presbiterianismo que desbravou esses sertões daqui. Foi o presbiterianismo que marcou a cidade de Garanhuns. Naquela praça bem comprida de Garanhuns, esse é o meu fecho, do meu último slide, isso aí, por favor. Naquela praça bem comprida de Garanhuns, o que é que tem de um lado?
a Igreja Católica Romana do outro lado da praça. Vocês sabiam que Garanhuns é a única cidade em todo o Nordeste brasileiro onde na praça central, de um lado está a Igreja Católica e do outro tem uma igreja evangélica? É a única. Em todas, sem exceção, cidades do Nordeste, sabe o que é que tem na praça central? A matriz da Igreja Católica Romana. Então, se olharmos para trás, o presbiterianismo fez diferença aqui. Mas nós não podemos viver de fama e ficarmos alegres em ver um homem como o Dr. William Butler marcando a nossa realidade. A pergunta para nós é: como esta comunidade vai marcar ou continuará marcando esta cidade daqui para frente? O que é que eu, Sérgio, João, Pedro, Paulo, Maria, Roberto, Ricardo, não sei, o seu nome, sua família, está fazendo para continuarmos o legado que nos foi deixado até hoje? Percebem a nossa responsabilidade no reino de Deus? De quanto nós podemos fazer uma diferença? Indaguei quantos membros tem na igreja, vocês que são da quarta igreja presbiteriana. Somos aproximadamente 800 membros. É uma grande igreja. O que aconteceria na cidade de Garanhuns se vocês, 800 membros, tivessem o propósito de levar Cristo para pessoas, como pelo menos você levar mais uma pessoa para Jesus? O que aconteceria? No final de 2025, ou no meio de 2025, teríamos quanto? 1.600. Vamos supor que 20% não consiga fazer isso, nós chegaríamos a 1.300 membros. Se continuasse no mesmo ritmo, em 2026 teríamos quanto? 2.600. Por que isso não está acontecendo? Eu digo, quem semeia pouco, colhe pouco. Se essa igreja semear o evangelho, ela cresce. Se ela entender que pregar o evangelho não é tarefa de pastor, de presbítero ou de missionário mantido pela igreja, mas é uma tarefa pessoal, é sua. Se essa igreja entender que os seus ministérios existem para apoiar a missão, se essa igreja entender que a ação de evangelização não é parte ou não é responsabilidade daqueles que estão no ministério de missões, mas é a razão de ser da igreja, irmãos, não tem outra realidade para ver no futuro do que ver o reino de Deus crescer através de vocês. Jesus Cristo disse: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando plantada, cresce, vira uma árvore, e os seus ramos permitem até que os pássaros façam os seus ninhos. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que o reino de Deus apenas começa pequeno. Homens como o Dr. Bata, como a sua esposa, nos fazem pensar seriamente: o que eu estou fazendo para que o reino de Deus cresça? Curve sua cabeça e responda diante de Deus essa pergunta e deixe o Espírito Santo falar para você. O que eu estou fazendo? Quem já ouviu de Cristo pela minha boca? Quanto eu me envolvo na obra missionária? E agora a última pergunta para você pensar:
Se toda a igreja, a quarta igreja de Garanhuns, agir como eu ajo, que tipo de igreja terei? Se todos da igreja, da quarta igreja presbiteriana de Garanhuns, agir como eu ajo, que tipo de igreja terei? Você é membro, pense nisso e deixe o Espírito Santo falar. Eu disse a vocês ontem que a cada encontro nosso, eu iria fazer um convite missional. Se a vida do Dr. Butler, se o convite do Evangelho, se a obra missionária pesou sobre você, e você entende que precisa se envolver mais nesse aspecto da vida cristã, e hoje você quer dizer diante de Deus: Senhor, eu vou levar isso a sério. Eu quero me envolver com isso. Perto, longe, muito longe, não sei. Deixe a sua vida inteira se envolver com isso. Então expresse isso com o seu próprio corpo, não apenas com a sua alma e a sua mente. Onde você está, fique de pé dizendo: Senhor, estou me levantando aqui. A obra missionária faz sentido para mim. Eu entendi. Isso que eu ouvi hoje de manhã faz sentido para mim. Não dá para ser como eu estou sendo até agora, não dá. Eu não sei o que o Senhor quer, não sei o que o Senhor vai fazer, mas hoje pela manhã o Senhor falou para mim: a minha igreja tem que ser uma igreja missional. Senhor, louvado seja o teu nome. Se com apenas uma família no passado o Senhor revolucionou essa cidade, eu agora, Senhor, fico pensando o que o Senhor pode fazer com tanta gente que hoje está dizendo assim: Senhor, eu quero me envolver mais com essa obra, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero pensar como Deus pode me usar de uma forma que essa cidade comece a entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará a Deus se não for por Jesus. E eu quero falar isso. Quantos irmãos e irmãs, homens e mulheres estão agora diante do Senhor dizendo: Senhor, me ajuda a entender como eu posso fazer uma diferença. Cuide de mim, Senhor, e me use para o louvor da tua glória. Eis aqui a tua igreja assumindo esse compromisso público e louvando ao nome do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo. Abra os seus olhos agora e olhe ao redor. Olhe para a igreja, olhe para trás, olhe para frente. O que você acha se esse povo todinho começar a falar de Jesus, vai acontecer? Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Essa igreja vai crescer. Amém. E o nome de Deus vai ser conhecido. Amém. Deus os abençoe. Pode sentar.